Eu sou Maura Francisco, vivo em Luanda, Angola, e o que me move hoje é o compromisso que eu tenho com as pessoas. Eu valorizo muito o ser humano, eu valorizo muito as histórias das pessoas, o desafio que as pessoas vivem, e eu assumi um compromisso que seria um instrumento de cura para quem assim precisa. E quando falo de cura, ela é uma cura da alma. Ela é uma ressignificação de dores, de traumas, de situações que aconteceram e que nós não precisamos mais ser movidas por elas. É possível viver sim ou dar um novo significado à nossa história, não obstante as situações que nós enfrentamos. Então, hoje, para mim, o que me move é ver a transformação do ser humano, é ver um ser humano a desenvolver as suas capacidades, é ver o ser humano a estar dentro daquilo que é a sua identidade, não as informações que foram lhe passadas pela sociedade, pelo pai, pela mãe, pelas crenças, mas ativar a identidade que o ser humano tem, a identidade para a qual o ser humano foi formado e projetado. A minha trajetória começou quando eu cheguei no fundo do poço, depois de me ter debatido tanto com as minhas emoções, com os meus resultados ou com a falta deles, com todas as situações que eu enfrentei. Eu cheguei no fundo do poço para conseguir pedir ajuda. Porque eu sempre fui uma pessoa que quis ser forte ou passar a imagem de ser forte e que aguentava tudo. Então eu somatizava situações, somatizava problemas e eu não via o quão mal essa soma e acúmulos de situações provocavam, os danos que elas provocavam em mim. Então, quando eu cheguei no fundo do poço e eu fui pedir ajuda, há sensivelmente 4 anos atrás eu recorri a terapeutas, eu sou crente, eu busco a Deus em espírito e em verdade, eu tenho uma relação com esse ser divino, mas ainda assim eu precisei ir buscar outras ferramentas que me trouxessem aquilo que eu estava à procura, que era uma cura interior. Algo que me marcou na minha jornada, foram vários episódios, foram várias situações, mas a grande questão que me marcou muito foi o facto de eu nunca ter vivido resultados. Sempre gostei muito de fazer as coisas, eu sempre fui muito dada, muito vou fazer, vou realizar, mas a verdade eu me sentia frustrada porque eu investia tudo o que eu tinha. Eu investia força, eu investia recursos financeiros, tudo o que eu podia fazer para ver o que eu queria acontecer, mas ainda assim as coisas não aconteciam. Então isso fez com que eu achava que eu não fosse merecedora de boas coisas. Eu cheguei a achar que coisas boas só os outros vivem. E para mim nunca seria possível viver fora daquilo que eu já estava habituada. Porque, na verdade, eu acabei por habituar-me com o problema. Eu passei a ter uma relação com as situações, com os desafios, dinheiro, relações, problemas. Eu passei a ter uma relação com essas situações porque eu nunca vivi nada do contrário que era aquilo. Então, eu chorei muito, porque, acima de tudo, eu vivia todas aquelas situações e eu não tinha consciência do que eu estava a viver. Eu tomava decisões erradas e essas decisões só agravavam os meus problemas, porque eu era emotiva, eu era muito precipitada, eu não tinha sabedoria, eu não tinha uma inteligência emocional, então eu achava que estava certa, mas não estava certa e depois arranjava outros problemas, outras questões. No início, eu me achava vítima, eu me sentia vítima de tudo, das pessoas, mas eu pude perceber hoje que eu não fui vítima de ninguém. Eu fui vítima de mim mesma. Eu fui vítima
da minha falta de conhecimento, da minha falta de identidade. Eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era. Eu sabia que eu era Maura, mas fora dessa informação eu não conhecia os meus pontos fortes, os meus pontos fracos. Eu não sabia quem eu era, o que eu queria. Como eu sempre não vivia resultados, então eu achava que a minha vida era isso. Eu achava que eu só vim aqui para viver. Já que não tinha resultados, mesmo me esforçando, então eu já não estava à espera de muita coisa. Eu já não tinha assim muita esperança. Eu já não acreditava que coisas boas pudessem acontecer para o mundo, porque para onde eu olhava, eu só via rejeição, eu só via dor, eu só via sofrimento. E foi essa fase que acabou por me marcar muito. É a falta de não ter resultados, de não viver resultados, vida financeira fracassada, vida profissional fracassada, vida sentimental fracassada, ou seja, todas as áreas da minha vida estavam fracassadas. E isso me marcou muito. A situação mais difícil que eu enfrentei e que me transformou foi quando eu quis muito ser mãe e eu não pude. E me foi dito que eu não poderia ser mãe de forma natural. Isso mexeu muito comigo, isso quebrou-me, isso foi como se me tivessem arrancado tudo o que eu tinha. Eu já vinha de vários fracassos e mais uma vez eu sentia que a vida me dizia não, tu não mereces, tu não podes. Então para mim isso marcou-me muito, mas também foi por causa desse não que a maternidade me deu que eu disse, eu vou procurar por ajuda. Eu preciso me transformar, eu preciso de perceber o porquê de tanta negação que eu vivo na minha vida, do porquê desses resultados, do porquê dessas situações. Você vira para a direita, dá errado, você vira para a esquerda, dá errado, você vira para a frente, dá errado. Eu queria perceber o que se estava a passar comigo e foi por isso que foi a virada de chave da minha vida. Eu fui à procura de pessoas especialistas que me ajudaram, que trabalharam muito comigo, muito com as minhas emoções, que me fizeram ver uma Maura que eu não sabia que existia. E foi assim o momento mais lindo da minha vida, eu poder perceber que afinal a vida não é só sobre dores, não é só sobre tristezas, não é só sobre desafios, não é só sobre negação. É possível sim, nós temos outros resultados. E foi quando eu fui à procura de ajuda, quando eu comecei o meu processo de terapia, quando eu comecei a trabalhar no meu autoconhecimento, quando eu comecei a ressignificar as minhas dores, os meus traumas, os meus medos, foi aí que as coisas começaram a mudar. E isso transformou-me hoje na mulher que eu sou. Hoje eu sou uma mulher com uma identidade muito firmada. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou, eu sei qual é o meu propósito de vida, eu sei que não obstante a qualquer dificuldade que eu enfrente, hoje eu sei me posicionar, hoje eu sei o momento certo para parar, o momento certo para andar, o momento certo para falar, o momento certo para me calar. Hoje eu tenho ferramentas que me ajudam a obter resultados. E foi um processo difícil, foi. Porque imagina uma pessoa que a vida toda estava habituada a ser uma coisa, estava padronizada para obter só resultados ou não ter resultados, e de repente você começa a ganhar maior consciência e começa a ver que, opa, é possível ter resultados. Se eu tratar de mim, se eu tratar dos meus medos, dos meus conflitos, das situações que eu não quero olhar, é possível. Então, quando eu olho para dentro de mim, porque tudo está dentro de nós, quando eu olho para dentro de mim, olho para situações que eu nunca quis olhar,
entro em confronto com elas e simplesmente deixo de lutar com elas e acolhê-las e ressignificá-las, aí sim eu passei a ver e a ser uma nova mulher. E o aprendizado que eu tive nesse momento é que o nosso começo não determina o nosso fim. Hoje eu tenho isso muito claro. E hoje, atendendo pessoas, sendo um instrumento de cura para as pessoas, eu tenho uma frase que eu uso sempre para as pessoas que trabalham comigo. Tudo passa. Essa frase é muito pequena, mas ela tem um grande impacto na minha vida. Porque hoje eu aprendi que tudo passa quando nós nos munimos de instrumentos, nos munimos de informação, buscamos por ajuda, buscamos por recursos. Tudo passa quando você decide que precisa obter novos resultados e que para isso você precisa de abandonar o velho ou o antigo eu. Então hoje para mim isso é o grande aprendizado. A minha história, ou a história que eu vivi até 4 anos atrás, não é a mesma história que eu vivo hoje. Hoje eu vivo uma vida com maior ressignificado, com maior alegria, com maior posicionamento, com maior satisfação, com maior alegria, com os maiores desafios, mas ainda assim nesses desafios eu tenho aprendido muito. E uma coisa que eu hoje tenho muito clara é que todas as situações que nós vivemos, ela tem algo para nos deixar, é algo que nós precisamos aprender com aquilo. Então hoje eu olho para os problemas, eu olho para os desafios como uma oportunidade de eu ser um ser humano melhor. Houve alguém que ajudou-me muito. Na verdade, foram muitas pessoas que ajudaram muito nesse processo. Tive muito apoio da minha terapeuta, tive muito apoio das minhas amigas. E sim, a partir daquele momento eu percebi que eu não precisava continuar a viver em ciclos repetitivos, em padrões que me levavam aos mesmos resultados. Então, essas pessoas foram peças muito chaves para mim. Eu depois comecei a fazer formações e nessas formações eu conheci pessoas, me conectei com pessoas que também ajudaram muito para que eu pudesse seguir em frente e hoje viver as benesses que eu tenho vivido. Olha, eu deixo uma mensagem para todas as mulheres que irão ter contato com esse áudio. Você não é o que aconteceu contigo. Você não é o que as tuas situações, o que os teus problemas te causaram. É possível você viver coisas novas dentro daquilo que é a tua identidade. Então, se hoje, mulher, você decidir que você já não precisa ser escrava do medo, você já não precisa ter uma carência, uma carência emocional, você já não precisa se doar demais e receber migalhas, como eu também vivi. Se hoje você decidir, mulher, que você já não precisa ter que suprir os dois lados de uma relação, ter que se doar mais e receber migalhas, ter que estar em casamentos abusivos, ter alguém que destrua a tua autoimagem. Se você hoje, mulher, decidir que a vida não é só aquilo que te acontece e que é possível você obter mais e melhor, então o que eu deixo de conselho para si é, mulher, trabalhe em si. Não é sobre o outro, é sobre ti. Você é mais do que aquilo que você imagina. Você só precisa de dar o primeiro passo. Você só precisa de pedir ajuda. Essa falsa ideia que nós temos que ser batalhadoras, guerreira. Mulher, fuja desse arquétipo. Você não tem de ser batalhadora, você não tem de ser guerreira. Você é humana e dentro da tua humanidade tu tens vulnerabilidades e tu só precisas aprender a navegar por elas. Então o meu conselho para ti é, mulher, invista muito em si. Invista no seu autoconhecimento, invista em curar-se e lembra-se,
todo esse movimento de cura, você não afeta só a tua pessoa, você deixa ou abre um legado para as próximas gerações, para os teus filhos, para os teus netos. Eu costumo dizer assim que quando alguém decide curar-se, ele faz um movimento para todos que vêm depois dele. Ou seja, as pessoas que virão depois dele já não precisarão carregar pesos, culpas, já não precisarão estar dentro de padrões de repetição, de ciclos, não precisam de viver escassez, não precisam mais, porque alguém já deu o primeiro passo. Alguém já abriu o caminho e provou que é possível sim viver uma história diferente do resto da nossa família. Hoje eu olho para mim com muito carinho, muito respeito. Eu não me amava, eu não me fazia bem. Eu tinha uma imagem completamente distorcida daquilo que eu era. Mas hoje, mulher, eu quero levar-te para uma atmosfera de que você é importante, você tem valor, você não é o que as pessoas dizem, você é muito mais. Você é linda, você é maravilhosa, você é inteligente, você é digna de ser amada e de amar. Você é digna de viver resultados, você é a resposta, é a chave para descodificar problemas, situações. Você é íntegra, você tem valor, você é maravilhosa, você é bela, mesmo com as suas questões que ainda precisam ser trabalhadas. Você é preciosa, você é a menina dos olhos de Deus. Então hoje eu quero pedir-lhe que se olhe com maior amor, assuma um compromisso consigo mesma de que é possível ser alguém diferente, de que é possível brilhar e ver resultados e que os resultados não estão só na vida das outras pessoas, das outras mulheres. Você também pode, deve e merece viver resultados. Então, eu quero que com esse áudio e já a finalizar, eu quero que você assuma um compromisso contigo. Você não é o seu medo, você não é a sua insegurança, você é muito mais. Então eu quero que você olhe para dentro de si e só se conecte com aquilo que está fragmentado, com aquilo que precisa de ser consertado. Eu sei, tenho a certeza que a partir do momento que você deixar de fugir do que te magoa, aí sim você irá sentir-se completa. Pense nisso.